Olá, pessoal! Então, nesse vídeo, a gente vai continuar falando de inequação, só que agora a gente vai começar com inequação quociente. Primeiro, vamos ver a definição. Bom, uma inequação quociente é quando você tem duas funções e você divide uma pela outra e é uma inequação, igual aqui, é uma desigualdade. Claro que o denominador tem que ser diferente de zero, né, gente? Então, isso é bem importante relembrar. Vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplos bem simples, só para vocês verem quando é maior ou igual, maior, menor, menor ou igual. Vamos fazer igual a gente fez antes, vamos resolver uma inequação quociente. Aqui a gente tem a seguinte inequação quociente: 3x menos 4 dividido por x menos 3 tem que ser menor ou igual a zero. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar as funções, depois a gente tem que achar as raízes e estudar o sinal, e depois a gente faz o quadro quociente. Então vamos por partes. Primeira coisa, vamos identificar as funções. Vamos chamar f de x a função 3x menos 4. E vamos chamar de g de x a função x menos 3. Agora a gente tem que achar as raízes, ou seja, quando f de x é igual a zero. O que acontece com essa função? 3x menos 4 igual a zero. Portanto, aqui a gente tem que 3x é igual a 4 e, portanto, x é 4 terços. Vamos fazer logo o estudo de sinal. A gente tem que a é igual a 3, ou seja, é maior do que zero, então a função é crescente. Então, vamos desenhar aqui o x, a reta crescente, e aqui a gente sabe que é a raiz, ou seja, 4 terços. Antes de 4 terços é negativo, depois de 4 terços é positivo. Vamos fazer a mesma coisa para g de x. A gente quer g de x igual a zero, ou seja, quer encontrar a raiz, o que significa que x menos 3 é igual a zero, que nos dá que x é igual a 3. Vamos fazer também o estudo de sinal, mas aqui a gente tem então que a é igual a 1, que é maior do que zero, ou seja, a função aqui também é crescente, então a gente põe aqui o sinal. Aqui a raiz, que é 3, antes de 3 negativo, depois de 3 positivo. Agora a gente vai fazer o quadro quociente. No primeiro eu vou falar da f, no segundo da g, e no terceiro é f dividido por g. Então a gente tem que colocar as raízes aqui. 4 terços, bom, 4 terços é menor do que 3, então vai ficar ali. E aqui o 3, que a gente já pode fazer a divisão só para a gente analisar os sinais. Bom, vamos lá. Antes de 4 terços, a função f é negativa. Então, negativo, positivo, positivo. A g, antes de 3, ela é negativa. Então, aqui é negativo, aqui é negativo e aqui vai ser positivo. Agora, f dividido por g, se a gente divide um número negativo por um número negativo, a gente tem positivo. Se a gente divide um número positivo por um número negativo, a gente tem negativo. E um número positivo por um número positivo, a gente tem positivo. Muito cuidado aqui. A gente sabe que aqui é menor ou igual, ou seja, vão entrar as raízes, só que vai entrar a raiz 4 terços, porque está no numerador. A raiz, quando está no denominador, não vai entrar. Por quê? Porque é exatamente quando a função é zero. Não existe divisão por zero, então aqui é um ponto aberto. Bom, então a gente já pode analisar quem que é a solução. A solução são todos os x reais, de forma que a gente quer menor ou igual a zero, então a gente quer essa parte aqui. Então, x tem que estar entre 4 terços, menor ou igual a x, menor sem o igual a 3. Esse que é o nosso conjunto de solução nessa questão. Vamos fazer mais uma questão. Calcule o domínio da função real f de x igual àquilo ali. De novo, a gente sabe que, como é uma função real, dentro da raiz quadrada o número tem que ser positivo. Então, aqui a gente tem que x ao quadrado menos 2x dividido por menos 3 mais x tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero também. Vamos chamar aqui uma função de f, outra de g. Vamos chamar do numerador de f. Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 2. Vamos achar as raízes. Então, a gente tem para isso f de x igual a zero. Portanto, x ao quadrado menos 2x é zero. Aqui a gente pode colocar o x em evidência, então fica x vezes x menos 2 igual a zero. E, portanto, aqui a gente vai ganhar que as raízes são quando x é igual a zero e quando x menos 2 é igual a zero.
x menos 2 igual a zero significa que x é igual a 2. Então, a gente tem essas duas raízes. Vamos reparar uma coisa. Aqui a gente tem x vezes x menos 2, que é exatamente a forma da inequação produto. Só que, claro, a gente está igualando a zero porque a gente quer as raízes. Então, a gente tem que estudar o sinal para os dois casos. Quando a primeira função é igual a x, a gente tem que ela é crescente. Então, a gente coloca aqui crescente. A raiz é zero. Então, antes é negativo e depois positivo. E para a raiz igual a 2, a gente também vai colocar aqui a função, que é crescente, o a é igual a 1. Então, aqui é positivo, aqui é negativo e a raiz é o 2. Vamos fazer isso agora para outra função, ou seja, a função que eu vou chamar de g de x igual a menos 3 mais x. A gente quer, então, g de x igual a zero, que significa menos 3 mais x igual a zero, o que nos dá que x tem que ser 3. Agora, vamos fazer o estudo sinal. Aqui a gente pode pôr o eixo x. A função aqui, o a é positivo, que está multiplicando o x ali é 1, então ela é crescente. E aqui a gente coloca a raiz, 3. Menos antes de 3, depois 3 mais. De novo, muito cuidado. O 3 está no denominador, ou seja, a função não pode ser 3, então vai ser aberto. Na hora que a gente estiver lá no quadro, a gente tem que lembrar disso. Vamos fazer o quadro quociente. De novo, cometi a mesma coisa. Aqui já tem f, aqui não pode ser f, aqui tem que ser outra letra. Vamos pôr a função aqui sendo h. Aqui a gente tem duas funções, então a gente tem duas raízes, então a gente tem que colocar as duas para serem analisadas no quadro de sinais. Um detalhe, eu vou colocar aqui sendo H1 e H2, só para indicar que H1 vai ser essa daqui e aqui vai ser H2, só para a gente identificar. E por último, eu vou pôr a função g e a gente quer f dividido por g, que é a última linha. Vamos colocar as raízes em ordem crescente, então a gente tem primeiro o 0, depois a gente tem o 2 e depois a gente tem o 3. Então, vamos analisar H1. H1 é quando é zero. Antes de zero é negativo, depois de zero é positivo. H2, que é essa função aqui, a raiz é 2. Antes de 2 a gente tem que é negativo, então aqui é negativo, negativo. Depois de 2, positivo. E por último, a função g. Antes de 3 é negativo, depois de 3 é positivo. Agora, vamos dividir isso daqui. Negativo vezes negativo, positivo. Agora, positivo dividido por negativo dá negativo. Então, aqui é negativo. O próximo, positivo vezes negativo é negativo. Negativo dividido por negativo dá positivo. Positivo vezes positivo, a gente tem que é positivo. Positivo dividido por negativo é negativo. E por último, positivo vezes positivo é positivo, dividido por positivo também é positivo. Agora a gente tem que analisar quando é maior ou igual a zero. Então a gente quer a parte positiva, que é essa parte aqui e essa parte aqui. Lembrando que aqui é aberto porque está no denominador. O x não pode ser 3 porque senão zero é o denominador e não existe divisão por zero. Portanto, nosso domínio aqui vai ser o seguinte: domínio da função f é igual todo x pertencente aos reais, de forma que o x está entre 0 e 2, ou o x é maior do que 3. Então, esse é o nosso domínio. Beleza, acabou o exercício. Agora, a gente vai falar de mais um tipo de inequação, que é o que a gente chama de inequação simultânea. As inequações simultâneas são inequações desse tipo aqui, que eu pego três funções e tem desigualdade entre elas. Aqui eu pus só menor, mas claro, aqui poderia ser menor ou igual, aqui menor ou igual, enfim, tem algumas possibilidades aqui. Como que a gente vai resolver uma função desse tipo? Vamos fazer um exemplo. Aqui a gente tem essa inequação. Para a gente resolver essa inequação, a gente vai separar de duas formas. A gente vai separar nessa inequação e a gente vai separar nessa inequação. Beleza, vamos fazer a de azul, desse primeiro azul que eu coloquei. A gente tem, então, 4x menos 9 é menor do que 5x menos 8. Portanto, 4x menos 5x é menor do que menos 8 mais 9. Aqui a gente tem menos x menor do que 1. Então, x vai ser maior do que menos 1. Beleza, agora vamos fazer desse outro azul.
Então, vamos resolver. Então, fica 5x menos 2x é menor do que menos 1 mais 8. Então, a gente tem 3x menor do que 7. Então, x tem que ser menor do que 7t. Agora, a gente vai colocar essas respostas dessas inequações numa reta real, ou seja, vamos desenhar as duas retas aqui. Então, aqui a gente vai fazer primeiro, vou fazer com esse azul aqui, quando x é menos 1, aberto porque é só maior, então aqui menos 1, são todos os valores maiores do que menos 1. Então, é aqui. Agora, quando x é menor do que 7 terços. 7 terços, vamos supor que está aqui, então é menor do que 7 terços. Agora, o que a gente tem que fazer é a interseção dessas duas respostas. A interseção vai ser a resposta final dessa inequação simultânea. Então, aqui, lembrando que é o que tem em comum nas duas, então vai ser de menos 1 até 7 terços aberto. Então, a solução dessa inequação simultânea são todos os x reais, tal que o x está entre menos 1 e 7 terços. E é só isso que a gente tem que fazer. Pessoal, tem mais de um jeito de fazer esse tipo de inequação simultânea. Só que eu vou explicar só desse jeito, que é o jeito mais fácil de entender. Até porque a gente não está com tempo sobrando para ficar explicando de várias formas. E por esse vídeo vai ser isso, até mais.